Olá, pessoal. Sou o professor Gilberto e venho aqui hoje, através desse vídeo, para dialogar com todos que assistirem, né? E também, em especial, espero que a deputada federal Grace Elias assista o vídeo ou que algum dos seus assessores assista e passe a mensagem para ela. Então, é uma discussão com o que ela disse, com o que ela postou nas redes sociais. No dia 8 de março desse ano, a deputada federal Grace Elias divulgou em sua conta no Instagram um card, né, fez uma publicação com a seguinte frase: Meu compromisso é com quem trabalha e não com invasores. Ela estava fazendo referência, evidentemente, aos trabalhadores do Movimento Sem Terra, né, do MST, porque o Lula fez uma visita a um acampamento desses trabalhadores. Vamos trabalhar, vamos dialogar em cima disso aí. Então, a deputada colocou na mesma postagem a seguinte mensagem. Vou ler aqui. Meu repúdio com a visita do presidente Lula a Minas Gerais. O direito à propriedade privada precisa ser respeitado. Em Ariadnópolis, estamos diante de uma invasão ilegal e a presença do presidente Lula só fortalece esse ato. Isso é inaceitável. O MST não gera empregos, não paga impostos e prejudica quem trabalha de forma honesta. Em vez de apoiar quem produz, o governo incentiva invasores e desrespeita a lei. No governo passado, houve cerca de 60 invasões de terras, o que ela quer dizer de governo passado, o governo do Bolsonaro. Em apenas 6 meses do governo Lula, esse número já foi superado. Como deputada federal, reafirmo meu compromisso com o agronegócio e com quem trabalha para alimentar o Brasil. Não me calarei diante dessa injustiça. Essa foi a postagem da deputada federal Grace Elias, a deputada aqui de Patrocínio, né? Então é com isso, com essas suas palavras que eu quero dialogar, com essas suas afirmações, porque infelizmente a deputada, como boa bolsonarista que é, agiu com essa postagem defendendo o ex-presidente Bolsonaro, que apoiou a tortura, que ainda apoia os torturadores, contribuiu para milhares de mortes na pandemia da Covid-19, é machista, sexista, misógino, racista, homofóbico, etc, etc. O governo Bolsonaro, ele só carrega com ele preconceitos, busca por opressões, repressões. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, e que nunca voltará a ser novamente, está desse lado, do lado de quem ataca as minorias, de quem ataca o povo trabalhador. É bem claro que defendemos aquilo que acreditamos como correto. Se a deputada Grace Elias defende Bolsonaro e suas políticas, fica nítido que a deputada defende o mesmo que Bolsonaro defende. Além de fazer essa defesa, a deputada faz outras afirmações que não são verdadeiras. Vamos tentar dialogar com a deputada, a princípio, reputando suas afirmações. Não pretendo defender o governo Lula, até porque tenho inúmeras críticas ao seu governo, inclusive no que diz respeito à reforma agrária. Lula, em seus 3 governos, já poderia ter feito uma reforma agrária digna para os trabalhadores rurais brasileiros, trabalhadores sem terra. É bom ressaltar que a reforma agrária não é uma proposta política socialista, mas sim capitalista. Sendo assim, evidencia o quão bárbaro é o capitalismo brasileiro, que não colocou em prática essa política essencial para o desenvolvimento desse modo de produção. A primeira afirmação da deputada Grace Elias foi: meu compromisso é com quem trabalha e não com invasores. Esclareço à deputada que o meu compromisso, Gilberto, ser político, profissional, militante na educação, na política, em sindicatos, militante na vida, em defesa da classe trabalhadora. Essa também é a minha defesa. Meu compromisso é com quem trabalha e não com invasores. Contudo, digo à deputada que ela se equivocou, invertendo a realidade, pois os que trabalham são os trabalhadores rurais sem terra e tantos outros
mas não os donos daquelas terras e de muitas outras em Minas Gerais. Para isso, trago o conhecimento da deputada federal Grace Elias, que no ano de 1850 foi aprovada no Brasil a Lei de Terras. Essa lei foi a primeira lei a regular a propriedade privada no Brasil. Seus objetivos, entre outros, regular as terras devolutas do Império Brasileiro. Algumas consequências: impediu que os negros e os imigrantes se tornassem donos de terras. Contribuiu também para a expansão da concentração fundiária. Além do mais, podemos dizer que essa lei visava impedir a proliferação da pequena propriedade, o minifúndio. A lei de 1850 determinou que as terras devolutas fossem cedidas a título oneroso, ou seja, compra e venda, aluguel, enfim, quem quisesse a propriedade da terra teria que, de alguma forma, pagar por ela. Nesse momento dessa lei de terras, em 1850, em torno de 50% das terras mineiras eram devolutas. Atualmente, apenas em torno de 3% dessas terras continuam sendo de propriedade do Estado. A grilagem foi a expansão da propriedade através de falsificação de escrituras. Essa foi a causa da imensa diminuição das terras devolutas em Minas Gerais. Outra afirmação feita pela deputada Grace Elias foi que em Ariadinópolis estamos diante de uma invasão ilegal. Senhora deputada, esclareço-a. O acampamento Quilombo Campo Grande está localizado no município mineiro de Campo do Meio. A área pertencia à Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, antiga administradora da usina Ariadinópolis, Açúcar e Álcool Sociedade Anônima. A empresa decretou falência ainda nos anos 90, sem pagar os direitos trabalhistas aos funcionários, que decidiram ocupar a área e reivindicá-la para fins de reforma agrária. Em 25 de setembro de 2015, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, assinou o decreto número 365/2015, desapropriando por interesse social para a criação de colônia agrícola mais de 3 mil hectares do latifúndio da ex-usina Ariadinópolis. Dia 9 de março de 2016, o governador Pimentel assinou um segundo decreto, número 107/2016, desapropriando outra área de Ariadinópolis para fins de reforma agrária. Contudo, um lobby de deputados ruralistas e do agronegócio, que não se preocupa com o povo trabalhador, com a classe pobre, conseguiu, junto ao judiciário, a derrubada dos decretos de desapropriação e um juiz substituto da Vara Agrária de Minas Gerais, no dia 7 de novembro de 2018, decidiu restabelecer liminar de reintegração. Um absurdo jurídico e inconstitucional. Em outubro de 2024, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu pela impossibilidade de recuperação judicial da companhia, o que foi comemorado pelo MST, evidentemente. Essa decisão judicial, inclusive, mostra que o governador Romeu Zema, além de covarde e mentiroso, desrespeitou a lei ao promover um despejo ilegal, o que gerou um processo contra o Estado de Minas Gerais na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, devido à sua covardia contra o seu próprio povo. Sendo assim, essa ocupação é legítima judicialmente, moralmente e socialmente. Uma das informações mais absurdas da deputada foi dizer que o MST não gera empregos, não paga impostos e prejudica quem trabalha de forma honesta. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, gera empregos na agricultura por meio de cooperativas, associações e agroindústrias. O MST também realiza feiras da reforma agrária em todo o país. Empregos na agricultura. O MST é um grande produtor agrícola, responsável por uma parcela significativa da produção de alimentos no Brasil.
O MST produz arroz, feijão, café, leite, carne, açúcar, cacau, mandioca, sementes e hortaliças. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O MST desenvolve a cooperação agrícola como um ato concreto de ajuda mútua que fortaleça a solidariedade e potencialize as condições de produção das famílias assentadas. Existem as feiras da reforma agrária. O MST realiza feiras da reforma agrária em todo o Brasil, incluindo uma feira nacional anual na cidade de São Paulo. As feiras do MST comercializam produtos agroecológicos de todas as regiões do país. Sendo assim, o MST paga imposto sim, pois todo esse trabalho, produção e venda realizada pelo MST está subordinada aos impostos. Ao invés disso, o agro, tão defendido pela deputada, recebe bilhões de reais do governo federal. E olha que não é o governo Bolsonaro, não, que eu estou falando, é do próprio governo Lula, a quem ela critica. Esses bilhões do governo federal vêm através de financiamentos e planos, como o Plano Safra, por exemplo, que de 2024 para 2025, de julho a junho, foram de 475,5 bilhões. É pouco dinheiro? De forma alguma. Não sei se é desinformação da deputada ou se é método para atacar quem realmente trabalha nesse país, em especial no campo, como ela ataca o MST. Outra afirmação da deputada foi: no governo passado, houve cerca de 60 invasões de terras. Em apenas 6 meses do governo Lula, esse número já foi superado. O governo anterior, a deputada se refere, né, ao golpista Bolsonaro, que desejava dar um golpe de Estado e instituir uma ditadura novamente aqui no Brasil. Diante disso, entendo que o MST foi responsável, não colocando em risco a vida de seus integrantes, pois para um ditador ou aspirante de ditador, a violência contra movimentos sociais faz parte do seu cotidiano. Tenho enormes críticas ao governo desde o seu primeiro mandato, o governo Lula, desde o seu primeiro mandato, primeiro, segundo, terceiro mandato. Contudo, não podemos negar que o respeito à democracia e aos movimentos sociais, e acima de tudo à vida, do governo Lula é infinitamente superior ao Bolsonaro e aos bolsonaristas. Por fim, a deputada federal, por patrocínio, a senhora Grace Elias, bolsonarista de primeira hora, defensora de todos os absurdos defendidos por Bolsonaro, esse ser humano desprezível, afirma que, como deputada federal, reafirma seu compromisso com o agronegócio e com quem trabalha para alimentar o Brasil. Não me calarei diante dessa injustiça, assim ela disse. Minha cara deputada, vejo que a senhora procura espalhar a desinformação, pois o agronegócio não trabalha para alimentar o Brasil, pois esses grandes latifundiários produzem basicamente soja, milho, cana-de-açúcar, carne bovina e carne de frango. Sendo que esses produtos são commodities, ou seja, são produzidos em larga escala, são destinados ao comércio externo e seus preços são determinados pela oferta e procura internacional. O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, café e soja em grãos. A carne tem próximo a 30% de sua totalidade exportada. Senhora deputada, são esses que trabalham para alimentar o Brasil? Digo-lhe com certeza que o agronegócio não está nem um pouco preocupado com o povo. Sua preocupação é com seus lucros exorbitantes, utilizando de verbas do Estado, que na verdade é dinheiro recolhido através dos impostos recolhidos dos trabalhadores. Sendo assim, são os trabalhadores que mantêm a vida bilionária de latifundiários. Enfim, a deputada Grace Elias, eleita por patrocínio, Minas Gerais, inverte a realidade, pois sua ideologia de extrema-direita bolsonarista trabalha para manter o povo pobre na situação em que se encontra, podendo até mesmo piorar, mas nunca melhorar.
E isso para que o agronegócio e outros milionários e bilionários possam viver às nossas custas. Contudo, nossa luta é intensa e sairemos vitoriosos, senhora deputada Grace Elias.